Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pode. Gente, lembrando vocês que estamos no Spotify, na NET e na Claro TV, através do canal 16. Olha, gente, e vai ao ar pela Rede Nova TV, todas as quintas-feiras, às 20 horas, tá bom? Então, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, tá? No YouTube, que é muito importante pra gente, compartilhar também e dar aquele likezinho se você estiver gostando aí do nosso conteúdo, ok? Gente, tem também pelo aplicativo, tá? No seu celular você pode baixar aí o aplicativo Sou TV. Aí você fica por dentro de todos os episódios, todo o conteúdo que tem no Com Rose Pode. Bom, hoje o nosso assunto de hoje, o nosso bate-papo é muito interessante, gente. Vamos falar sobre tecnologia, na verdade, alta tecnologia, né? É aquilo que a gente fica sempre pensando, será que um dia isso vai acontecer? Será que um dia os carros vão voar? Será que nós vamos ter robôs como empregados dentro de casa? Então é sobre isso daí. Fiquem então ligadinhos aqui, mas antes vamos fazer aqui os nossos agradecimentos à Sartor Store, gente. A Sartor fez aniversário, né, agora no mês de novembro, foi uma festa bem comemorativa, a coleção está muito linda, vale a pena vocês passarem lá, meninas, e já conferirem de pertinho a coleção Alto Verão da Sartor Store. E também Sandrin Móveis Planejados, já começa aí o ano, já com tudo novo, casa nova, a gente quer guarda-roupa, cozinha novo também. Então, passa lá na Sandrin Móveis e já faz o seu projeto. Procura as meninas lá, que elas vão apresentar o que tem de melhor para vocês. Bom, a minha convidada de hoje, vou ler aqui, tá? Porque o currículo dela é bem grande, então a gente deu uma resumidinha aqui. Ela é pedagoga, formada em terapias integrativas e neurolinguística. Ela foi secretária interina da Educação aqui de Presidente Prudente e ela tem vários livros inscritos também. Estamos falando de Antônia Braz. Antônia, muito prazer em ter aqui no meu podcast. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. O prazer é todo meu, Rose. Antônia, que tema legal isso, né? Olha só, falando de futuro, de tecnologia. Então, vamos começar assim já. O que é e como funciona a inteligência artificial? A inteligência artificial, são programas computadorizados que acaba desenvolvendo tipo um comportamento humano. É tão assim avançado essa tecnologia que ela acaba somando, né, todas as informações que tem. Por exemplo, você pega o ChatGPT, ele tem até setembro de 2021. Se você pega o do Google Bard, já tem atualizado até agora. Então, todas as informações estão lá. E na medida que você pede, por exemplo, eu quero que escreva um ofício, essa inteligência artificial vai escrever para você. Então, tudo que você dá o comando, ela acaba desenvolvendo. Além dela trabalhar com imagens, trabalhar com várias formas de trazer a informação para você. Então, você quer escrever um e-book, ela é capaz de escrever para você. Você quer escrever um livro, ela vai escrever para você. Então, realmente, ela trabalha a nosso favor, né? É uma inteligência, né, que está aí para nos servir. Ela veio, na verdade, assim, a intenção é que ela veio para nos ajudar, para facilitar a nossa vida, no sentido de você poder fazer as coisas com muito mais produtividade, com muito mais rapidez, ter essas informações em um único lugar. Por exemplo, não preciso ler 10 livros para fazer um resumo, por exemplo, de algo que eu estou querendo. Eu posso buscar na inteligência artificial um resumo e depois criar o meu próprio resumo. Ela não veio assim também para a gente deixar toda a nossa criatividade e inteligência de lado, mas ela veio realmente para colaborar e também no sentido da automação, né? Porque o que ela vai trazer de automação é muito grande. Você sabe, falando em automação, eu estou automatizando a minha casa também. Apesar de uma casa que já tem aí quase seus 20 anos de construção, então a gente encontra algumas dificuldades, né, pelo serviço que foi realizado, né, há 20 anos atrás. Então, é mais questão de fiação, essas coisas. Mas a gente está conseguindo. E realmente, assim, é uma coisa muito boa, né? A questão da gente ter a Alexa, né, que
você acende a luz, apaga, liga o som, liga o ar, né? Aumenta a temperatura, TV. Então, é muito legal. Isso é muito bom, realmente ajuda mesmo. Agora, Antônio, eu queria saber, você acha que isso daí não vai acabar atrofiando o nosso cérebro? Você acha que não, que ela contribui? Olha, essa é uma das preocupações, né, das pessoas começarem a ficar com a preguiça mental. Sim. E acabar não produzindo, não criando, querendo que a inteligência artificial faça tudo. Por exemplo, você quer escrever um texto para fazer uma publicação lá na sua rede social, lá no Instagram. Se você, de repente, pedir para a inteligência artificial fazer, ela vai fazer para você. Inclusive com os desenhinhos, tudo próprio para um Instagram. Mas aí não é você, né? Colocando realmente a sua essência ali. Sim. Então, essa é uma da preocupação, inclusive também referente a alunos, que a maioria agora precisa fazer um trabalho, fazer uma pesquisa, busca tudo na inteligência artificial e não acaba usando um pouco do seu tempo para realmente pesquisar e buscar e escrever do seu jeito que ele entendeu, né? Porque na hora de falar, como é que, né? Porque quando você pesquisa, você lê, você está ali, né? Você participa, você tem muito mais, eu acho, penso eu, adquire conhecimento para daí você ter autoridade de falar. Então, isso te traz mais segurança, né? Sim, então, assim, a minha preocupação é que fique muito, assim, mecanizado. E essa parte humana acaba se perdendo. Embora a inteligência artificial, ela, às vezes, ela dá resposta para a gente bem humanas. Mas será que nós vamos utilizar isso? Ou nós vamos ficar assim tão mecânico assim que nós vamos só buscar essa informação e de repente falarmos como um robô? A gente não pode deixar que a inteligência artificial seja mais humana do que nós, exatamente, né? vai acabar nos dominando aí, né? E você acha, Antônia, na sua opinião, que vai tirar emprego de muita gente? Vai tirar muitos empregos, né? Isso com certeza, algumas profissões provavelmente vão diminuir, vão reduzir a quantidade e talvez algumas até desaparecer. Mas assim, ela vai tirar o emprego de principalmente quem não estiver preparado para trabalhar com a inteligência artificial. Então, o grande desafio, porque se acredita até que nós vamos, assim, viver, assim, previsões, né? A gente não tem como ter certeza que nós vamos viver 100 anos de mudança em 10 anos. Então, as mudanças vão ser muito velozes. E nem sempre o ser humano vai estar preparado para acompanhar essa velocidade. Então, é preciso se preparar porque ela vai tirar o emprego de quem não tiver capacitado para trabalhar com a inteligência artificial. É verdade. Embora algumas vão fechar, por exemplo, vou pegar que nem com o trabalho home office. Com o trabalho home office, muitos restaurantes, vou pegar a cidade de Washington, nos Estados Unidos, diminuiu muito, então muitos restaurantes fecharam. Com isso, desemprega cozinheiro, garçom, mas por outro lado, aumenta o trabalho do delivery. Então, as tecnologias acabam avançando para o outro lado. E outra coisa também, né? Os entregadores também, provavelmente, é uma das situações que vai diminuir. Porque às vezes vai ser o robozinho que vai entregar. Então, pelo que a gente se percebe, muitas profissões tendem a reduzir, mas eu preciso preparar para as profissões que virão. Né? Verdade, Pensando, que vão surgir outras profissões. E uma demanda muito maior. Por exemplo, o engenheiro de segurança de dados. A questão ambiental. Então, o engenheiro ambiental, as pessoas que trabalham com a questão ambiental, os terapeutas, os psiquiatras, essas são profissões que vão ampliar com a questão da chegada da inteligência artificial. E algumas vão reduzir. Até mesmo não existir mais, né? Sim, algumas, de repente, pode realmente deixar de existir, né? Ô, Antônia, e você acha que a robótica, ela é capaz de substituir o homem nas atividades, até nas mais complexas, tipo como até uma cirurgia, um médico, alguma coisa assim? Ela é capaz de realizar, mas eu acredito assim, sempre vai precisar ter um humano junto. Mesmo que ela esteja fazendo uma cirurgia, e eu acredito que na medicina ela vai contribuir muito com os diagnósticos precoces e tudo, mas vai precisar ter um médico assistente. Então, não é algo assim também que vai desaparecer, que não vai nem precisar mais de médico. Vai precisar, talvez nem tanto quanto hoje. Até porque muitos diagnósticos provavelmente vão ser feitos pela própria inteligência artificial. Eu acredito que vai desenvolver tanto
que você, de repente, sei lá, talvez você bota lá um pingo de sangue e já sai o resultado do seu exame, né? A questão tende, assim, a uma velocidade tecnológica tão grande que às vezes até nos assusta. Mas eu sempre acredito que vai precisar de um humano por trás. Então, vai reduzir? Vai. E talvez o ser humano vai ter muito mais tempo ocioso? Sim. E aí, o que eu vou fazer? Como é que vai ter essa criatividade para lidar com esse tempo ocioso? E na questão do ensino, o que você acha que ela pode dar de suporte? Na questão do ensino, ela acaba contribuindo muito. Principalmente, já está contribuindo muito no ensino superior. Se a gente pega o ensino fundamental, a pré-escola e até o ensino médio, não. Ainda está muito devagar. Mas se você pega o ensino superior com a chegada do EAD, da educação à distância, o que a inteligência artificial tem criado de aulas interativas, né, com imagem 3D, com as situações acontecendo que o professor não teria aquele recurso dentro, por exemplo, de uma sala de aula, ele jamais teria a condição de simular aquela situação dentro de uma sala de aula, como a inteligência artificial faz. Entendi. Então, através dos vídeos, que se cria muita imagem com a inteligência artificial, né, interativa, ele vai acabar tendo muita facilidade. E eu acredito que o professor, até do ensino superior, vai ficar muito mais na criação de conteúdos do que realmente lecionando ali, porque a inteligência artificial vai fazer muita coisa. Até a gente estava falando aqui agora há pouco na questão de médicos de realizarem cirurgias. Hoje isso já é uma realidade, né? Até tem uma sobrinha que este ano ela teve um câncer no rim e ela foi operar em São Paulo e o médico fez com as pinças, coisas tudo robótica, né? E assim, a recuperação foi fantástica. Ele falou, olha, não vou precisar abrir, fazer aquele corte enorme e tal. Então você vai se recuperar muito mais rápido. Então assim, em menos de 30 dias ela já estava trabalhando, já fazendo as atividades, realmente... Inclusive tem estudos que apontam que os erros na cirurgia serão menores. Menores, porque o robô não vai errar. Não treme, né? Não vai tremer, vai ser mais preciso e muitas vezes o humano poderia ter mais erros, né, do que a robótica. E quais são os desafios éticos relacionados aí à criação dessa autonomia artificial? Bom, esse aí que eu acho que é o calcanhar de Aquiles da inteligência artificial. Porque se nós não usarmos a ética, como que vai ficar? Então, por exemplo, as pessoas escrevem livros, artistas têm quadros, pinturas, produção, de tudo que eles fazem, né? Textos de várias peças que escrevem. E aí, se as pessoas começarem a utilizar a inteligência artificial e se apropriar desse conteúdo, dessa produção dessas pessoas, sem usar referência, né? Enfim, acabar se utilizando de algo que não foi ele que produziu e também em questão da arte, né? Vamos pegar assim, se você pegar a inteligência artificial, se você pedir para ela, se você tiver a conta gratuita, não, mas as contas pagas, por exemplo, você pede para desenhar um quadro, você pedir para fazer qualquer coisa, ela vai fazer, fala, eu quero que desenhe aqui um cachorro tomando vacina. Ela vai te trazer um quadro nesse sentido. Pode produzir as artes, inclusive, para as mídias sociais. Então, ela é capaz de tirar um pouco também da questão da artística e também outra preocupação da ética é começar a criar as imagens falsas, né? Porque isso é perigoso, porque a pessoa pode pegar a minha imagem e acabar criando, por exemplo, uma imagem eu cometendo um assassinato. Sim. E de repente as pessoas acreditarem que aquilo é verdade. Nossa, é verdade. Né? Aquele artista foi preso fazendo tal coisa e não é verdade. Que são as notícias fakes, mas que está faltando com a ética. Hoje tem, acho que até de voz, né? Simulador de voz. Né? Acho que colocaram até, parece que do Bolsonaro, ele falando alguma coisa. Hoje, inclusive, por exemplo, vamos falar assim, se o meu filho manda uma mensagem para mim, mãe, passa um pix para mim. É a voz dele, eu posso falar, é a voz do meu filho. Eu tenho certeza que ele que está pedindo, mas pode ser que seja inteligência artificial. Nossa. Então, eu até falo com as pessoas, gente, quando alguém pedir dinheiro, faça uma videochamada, porque a voz pode estar sendo imitada, né? Então, precisa também
tomar muito cuidado com isso. E você vê que até algumas pessoas agora, até quando elas estão tirando foto, elas estão dando um jeito de disfarçar alguma coisinha, colocar algo aqui assim, porque eles são capazes de pega o seu rosto e coloca e faz a imagem que ele quiser. Ele cria o vídeo, ele cria o vídeo como se fosse verdade, né? E aí também vai surgir muitas coisas falsas. Eu não sei se você já viu algumas propagandas de cursos que te ensina a utilizar a inteligência artificial. Se eu quiser tirar foto com uma roupa que eu não tenho, lá em Paris, a inteligência artificial vai fazer isso, que eu posso estar em qualquer lugar do mundo, viajei o mundo sem ser verdade. Então, você pode até montar, então, um perfil falso de redes sociais, que você é uma pessoa viajada. Sim, exatamente. Então, eu estive em Paris, estive na França, ou estive lá na Itália, visitei o Coliseu, enfim, fui em Londres, mas não fui. Então, as imagens podem ser falsas. Então, é perigoso isso. Então, essa falta de ética, de responsabilidade, de coisas que as pessoas maqueiam é muito grande, né? É verdade. E você acha que a inteligência artificial, ela vai ser usada para prevenir esses ataques cibernéticos? Ela pode ajudar, ou ela vai, ou como que diante dessa situação, desses fakes, dessas montagens, como que ela vai se proteger? Ela pode se proteger, mas esse vai ser um grande desafio, porque ao mesmo tempo que ela vai colaborar muito, por que vai crescer muito a profissão do engenheiro de segurança de dados, do pessoal de sistema de informação, que vão precisar trabalhar com isso, porque os golpes digitais, os roubos digitais vão ser muito grandes, porque nem sempre ela vai... tanta tecnologia que as pessoas são capazes de cometer os crimes, e eu participei de uma jornada que teve Jornada do Conhecimento. A previsão até 2030 é que esses golpes digitais aumente tanto que pode corresponder ao PIB, por exemplo, de um país da Europa. Nossa. De tantos roubos digitais que podem acontecer em virtude de não conseguir dar conta por uma tecnologia tão avançada. Então, é muito grande o que pode acontecer. Então, a proteção vai precisar ser muito grande. Segurança de dados. Os bancos, né, as instituições financeiras. Então, eles vão precisar investir muito em tecnologia de ponta para se proteger. E você acha que ela é capaz de ampliar a desigualdade social? Sim. Por exemplo, as pessoas que não conseguirem se adaptar com ela, que não conseguirem, de repente, fazer curso, se preparar, ter esses recursos para... E até mesmo emocional. Sim. Porque às vezes não é só a questão de... Eu não tive condições de pagar um curso para se preparar para a inteligência artificial. Às vezes a minha cabeça não dá conta. Você vê hoje, por exemplo, vamos pegar agora depois da pandemia, os professores, quanto que eles sofreram para dar conta de dar aula online quando não estavam preparados. Gente, foi a força que fez o negócio. Então, para muitas pessoas, isso aí vai ser um parto à força. Como que eu vou sair aqui da minha tranquilidade e ter que trabalhar com essa inteligência artificial? Utilizar. Então, isso vai, muitas vezes, trazer aí uma desigualdade muito grande, e que o governo também vai precisar ter políticas públicas para investir, né, na capacitação dessas pessoas e também no emocional. Porque o governo, as nossas escolas não são preparadas, não estão preparadas, né, ainda estão, eu acho que bem longe, né, de chegar ainda nessa tecnologia, né, de não ter mais o papel, o caderno, o livro ali. Eu penso, se a gente Embora eu acho que é um erro, viu? Eu acho que já tem que, na minha opinião, já teria que estar. Se a gente pensar assim na questão da escola, lá no ensino fundamental, pelo menos, é como se a gente tivesse assim a passos de tartarugas e a inteligência artificial já está que nem um foguete. E a gente precisa preparar essa meninada para lidar. Embora eles vivem bastante com a tela, interagem bastante com a questão da tela, mas eu falo na questão profissional mesmo, né? Estamos preparando essas pessoas. E os professores vão conseguir dar conta de toda essa tecnologia? Está se investindo para isso? Ainda não estão investindo como deveriam investir. As escolas particulares até um pouco mais. Tanto que você vê, muitas pessoas tentam incluir a robótica na escola e ainda não está tão fácil de incluir a robótica. É o futuro? Mas ainda tem grandes desafios para incluir a robótica.
Eu tiro assim, vou tirando por mim. Hoje, você vê, a gente tem o celular, tem o teclado inteligente. Opa, então você vai, digita, não lembro como é que escreve. Aí você começa, ele dá a palavra, é assim, aí a gente clica. Então, o meu medo, que eu penso é isso, assim, uma hora a gente não sabia mais como é que escreve as palavras. Você vê várias pessoas que estão no curso superior, você contrata às vezes um estagiário, ele não sabe o português correto. Já não sabe hoje. Você precisa você escreve e eu vou conferir se está certo. Aí, isso vai acabar aumentando ainda, voltando lá na desigualdade social, desemprego, porque aí eu crio meus funcionários lá no chat GPT e o funcionário escreve para mim, o meu funcionário virtual, escreve para mim o e-mail, o ofício, um texto, uma divulgação que eu quero fazer. A inteligência artificial faz isso. Então, nesse sentido, acaba ainda trazendo mais desemprego e, por isso, a necessidade da preparação, porque vão surgir outros tipos de trabalho que, às vezes, a gente ainda nem conhece. Né? E você tem noção do impacto que vai gerar isso aí no emocional, na questão emocional doméstica, profissional? A noção vai ser assim a gente vivenciando, mas a gente pode prever. Eu, por exemplo, percebo que já ela não está tão avançada assim no nosso cotidiano, a inteligência artificial está avançada, mas não no nosso cotidiano ainda. Mas mesmo ela não estando, nós já estamos ficando muito distantes um do outro, muito distante. E isso tende a crescer cada vez mais. E se eu só sei mexer, a preocupação com os jovens, por exemplo, se eu só sei mexer com a tela, se tudo que eu quero fazer eu pergunto lá no Google ou para a inteligência artificial, e a hora que, vamos supor que dá um bug na internet, como é que eu vou lidar com isso? Eu não sei, a inteligência artificial não vai conseguir conversar comigo no sentido, na hora que a dor que eu tiver no fundo do poço, que a situação estiver realmente complicada na minha vida. E aí, como que eu vou resolver isso? Às vezes eu não vou ter estrutura emocional para lidar com o fracasso, com as dificuldades do dia a dia, porque eu fiquei só no mecânico. Uhum. E a hora que você tem que lidar realmente com a emoção, com a razão, com essa questão de tomar decisão na sua vida, se é melhor tomar decisão A ou decisão B. E eu acredito que as pessoas vão ficar talvez mais, pela questão de muita solidão, a depressão deve aumentar. Puxa. Eu acredito que ela deve aumentar muito. E também as doenças psicossomáticas, porque vai ser muita solidão. E também vai aumentar o home office, né? E com isso as pessoas vão ficando mais sozinhas. Mais sozinhas, é verdade. Vai mudando hábitos, mudando costume. Você vê em São Paulo, quantos prédios estão construindo apartamentos que são estúdio? Nossa, é verdade. Então, e por quê? Porque é uma tendência das pessoas morarem sozinhas. E também com o home office, o que vai acontecer? Vai ter muitas pessoas nômades. Porque eu não tenho mais necessidade de ficar morando, vamos supor, em Presidente Prudente. Eu trabalho no home office, eu posso ficar 3 meses em São Paulo, 3 no Rio, 3 em Salvador, sei lá, 1 aqui, 2 ali. Vou mudando, continuo no mesmo trabalho, mas vou mudando de cidade em cidade. Não preciso ter uma casa que seja minha, alugo algo pequenininho para eu ficar ali. E a tendência é as pessoas viverem mais sozinhas. Porque ela não vai para chegar lá, interagir, conhecer pessoas, né? Uma empresa vai visitar, não, porque ela vai fazer tudo ali dentro da tela, né? Sim, então eu acredito que vai mudar muito as formas de relacionamento, as formas de trabalho, né? As formas de moradia, talvez até aquelas casas que levem junto lá dos homens, entendeu? Então, provavelmente pode ter muitas casas assim, né? Que eu levo a minha casa. O motorhome lá. O motorhome lá, Então, eu vou levando a minha casa comigo. Para onde eu vou, ele tem minhas coisas do meu jeito. Até eu acredito que até esses campi, onde a gente possa hospedar com segurança, chegar com o meu motorhome lá e parar e ficar ali por um período, num determinado local onde eu tenha segurança. Então, acredito que até isso deve ampliar. Então, você percebe que ao mesmo tempo que diminui algumas profissões, reduz, surgem umas novas. Sim. E que a gente precisa se preparar para isso. Então, olhar para o futuro e ter visão de futuro e falar assim, espera aí, o que eu posso aproveitar dessas novidades que vêm por aí, né? E como é que a gente vai se preparar para isso, Antônia? Primeiramente, pesquisando, né? Nós vamos precisar pesquisar e buscar cursos ou formação que você se prepare
para trabalhar com aquilo que você Então tá aí vão identificando. surgir então centros de ensino Creio de que sim. inteligência. Por exemplo, a pós para trabalhar com inteligência artificial já está sendo oferecida. Para a pessoa fazer uma pós-graduação para trabalhar com ela. Mas isso é quem vai trabalhar com a inteligência artificial. Mas Para a gente lidar no dia a dia, eu não preciso ficar preocupada, porque não vai todo mundo trabalhar com a inteligência artificial. O que a gente precisa é começar a observar as matérias, as notícias do que vem, de tendências. E outra coisa que vai precisar muito são pessoas para trabalhar com a questão ambiental. Porque o caos ambiental é uma coisa que a gente prevê que vai só aumentar. Né? Essas tragédias ambientais, esses problemas, o desmatamento. Então, vão precisar de muitas pessoas também que vão trabalhar. Na agricultura, por exemplo, na agricultura, nós vamos precisar de pessoas que vão precisar entender da automação. Da automação, né? Porque muita já é muito. Já tem, né? Eu li até uma muito. matéria sobre isso, que eles já estão fazendo operações já com drones, né? Já fazem toda a vistoria do plantio, sim, com da o drone, pecuária, né? Então, as pessoas vão precisar se preparar, tanto que já tem curso de agrocomputação. Olha só. E isso é importante porque eu preciso me preparar. Mesmo que eu estou trabalhando lá na roça, a roça também, quem está na lavoura, vai evoluir, vai precisar se preparar. Porque às vezes o que vai precisar é ter só a pessoa para ver se a máquina deu algum problema, né? É igual eu tenho lá em casa aquele robozinho que aquele que limpa. Então, mas se você não tiver ali, por exemplo, para ver a hora que ele dá uma enroscada, a hora que acaba a bateria, então precisa sempre de um humano, né? Sim. Então, a gente tem que entender isso. Então, na agricultura também vai haver grandes mudanças. Também no transporte de caminhão, já se tem muita previsão aí que, por exemplo, o caminhão vai sair lá de São Paulo, chegar aqui em Presidente Prudente sem motorista, na automação. Avião também. Já existe essa discussão, que os aviões vai gradativamente não ter piloto. Então, provavelmente vai ter uma pessoa ali só para casos tenha necessidade, mas não precisa ser necessariamente o piloto. Dizem, né? Eu não sei se eu ainda confiaria, mas que os acidentes serão bem menos, né? Porque eles fazem tudo calculado, né? Eles calculam que, por exemplo, se o caminhão não for pela automação, vai ter menos acidente. As máquinas na lavoura, pela automação, menos acidente. Porque o humano falha mais do que o robô, do que a robótica, né? É verdade mesmo. Então, essa é a previsão. Agora, são tudo ainda as possibilidades que nós precisamos estar atentos, observando. E o que eu diria assim, para se preparar, não fique acomodado. Observe as notícias. Às vezes a gente gasta muito nosso tempo lendo coisa que não tem importância para a nossa vida e a gente precisa começar a olhar as tendências de mercado. Né? Porque e isso existe muito. Muitas tendências de mercado, analisar as startups, o que eles estão fazendo, o que eles estão inovando. Porque tem muita coisa acontecendo e às vezes a gente está dormindo. Verdade. Né? E não percebe o que está acontecendo. E parece que também pensa assim, isso não vai me afetar. Mas isso pode me afetar. Vamos pegar o tempo que as pessoas trabalhavam na máquina de datilografia e depois quem não conseguiu se adaptar com o computador. Então, tem que observar isso, né? Até tem um exemplo até de um pai de uma amiga minha que ele tinha um trabalho, era super bem remunerado, mas ele teve, logo que entrou a tecnologia de computadores, dos laptops, então ele precisava deslocar, que ele era representante, então ele viajava para várias cidades, e ele tinha que começar a fazer relatório, tudo, ele já era um senhor, e ele falou, não vou dar conta, começou a entrar em parafuso, poderia talvez, né, ter contratado um menino auxiliar para andar com ele ali, fazer toda essa parte, enfim, mas, né, o pessoal um pouco mais de idade, a cabeça um pouco mais fechada, ele perdeu o emprego. A empresa falou, olha, eu sinto muito, você está conosco já há X anos, mas infelizmente você não se adaptou, nós vamos ter que te dispensar. Né? Nisso ele ficou triste, entrou numa depressão, enfim, mas realmente eu acho que... E a gente passa novamente por uma nova transição. Mas com uma velocidade muito maior. Né? É uma velocidade assim, rápida demais. Rápida. Então, eu não posso dormir no ponto, como diz o mineiro. Tem que
começar a se preparar e verificar o que eu posso aproveitar e o que vai surgir. Porque já está aí, né, Antônia? Já está aí e é ficar atento às notícias boas. O que as matérias boas estão trazendo sobre isso, né? Já tem revistas aí que elas estão dando curso para preparar as pessoas, e gratuito. Ô, Antônia, que até agora a gente falou de coisas que foram assustando um pouco e tal, mas enfim, vamos falar da parte boa. Como é que a inteligência artificial, ela pode ajudar as pequenas e médias empresas na questão de fechamento de negócio, captar novos clientes? Eu acredito que ela pode ajudar muito, porque primeiro que ela levanta mais rápido as tendências, o que as pessoas estão procurando, você pode buscar essa informação com muito mais facilidade, né, pelo seu setor ali, de onde você está, do seu local, porque às vezes o que o pessoal está querendo aqui em Prudente é um pouco diferente do que está querendo lá em São Paulo. Então, eu posso ter um pouco mais de informação sem ter que, de repente, contratar uma pesquisa de mercado, porque que é caro uma pesquisa de mercado. Ela pode trazer essa informação para mim, eu posso preparar mais o que o meu cliente está querendo, qual é o tipo de produto, o tipo de serviço, colocar essa disposição. Além disso, ela também me traz muitas facilidades, onde de repente se eu tinha 10 funcionários, eu posso ter menos funcionário e com isso ter menos despesas e conseguir oferecer até com um valor um pouco mais acessível e de alguma forma vai contribuir. Mas aí você pode falar assim para mim, mas e aí os que vão ficar desempregados? Ele vai ficar desempregado ali, mas ele vai encontrar uma nova forma de trabalho, entendeu? Não é que todo mundo vai ficar desempregado. Então, a gente não pode pensar também, que eu acho que também as pessoas colocam muito medo referente à inteligência artificial. Parece que ela é um monstro, sim, que ela está chegando e ela vai destruir a humanidade, mas a gente sempre tem que lembrar que atrás da inteligência artificial tem um ser humano. Agora, a questão é como o ser humano vai lidar com essas mudanças e com essa tecnologia toda avançada que está chegando para o nosso meio. Porque na verdade isso tudo foi feito, óbvio, pelo homem, né? E para o homem, né? Então é o que você falou, realmente tem que ter alguém ali para apertar o botão, né? Ela veio para o bem, veio para nos ajudar, veio para facilitar a nossa vida, para a gente ter informações mais precisas e até poder tomar decisão. E também facilidades. Mas o perigo são as mentes doentias, né? Que vão fazer uso da tecnologia. Aí sim. Ô, Antônia, e a inteligência artificial, ela já é mais criativa do que o cérebro humano? Eu acho que nada vai ser mais criativo do que o cérebro humano. A questão é que ela acaba juntando muitas informações e, de repente, dá-se a impressão que ela é mais criativa. Mas tudo que ela está juntando e trazendo para a gente foi criada por quem? Pelo ser humano. Que está tudo num determinado local e ela busca essas informações e cria, de repente, algo baseado em tudo que foi colocado lá. Porque até setembro de 2021, por exemplo, está tudo no GPT. No Google já está mais atualizado, né, que é o do Google Bard. Então, ela vai somando tudo que nós vamos produzindo. E aí ela cria algo que parece que é diferente, mas não é uma somatória do que o ser humano já produziu. Então, ela vem facilitar a nossa vida, mas a gente tem que tomar o cuidado para não deixar a preguiça dominar e não querer fazer mais nada. Porque hoje tem gente que, se ele quiser fazer um frango, ele tem que olhar no Google, né? Tem. Ele não sabe como é que faz o frango. De repente, como é que frita um ovo. Então, e se acontecer o que estão prevendo aí também da cyberpandemia? Tem isso também? Sim, tem uma previsão da internet dar um bug de nós ficarmos muito tempo. 6 meses, parece que eu li alguma coisa assim. Praticamente 6 meses tem a internet. Mas por conta de uma poeira cósmica que vai atingir, não é? Então, mas vamos supor que aconteça. Aí a inteligência artificial não vai funcionar, né? Porque ela depende também da internet. Então, eu tenho que estar adaptado para as duas coisas. Tanto para estar sem a inteligência artificial, porque se eu só aprender a apertar botão, e aí eu não sei lidar com as situações, aí eu fico escravo dela. É verdade. Eu não posso ser escravo, eu tenho que ser mais esperto e mais inteligente do que ela. E tem gente que vai se acomodando, porque o ser humano gosta de se acomodar, né? E se adaptar com muita facilidade a tanto a situação boa como a situação difícil. É verdade. Então, a gente não é que nem um animal. Dependendo de um animal da floresta, ele não se adapta tão bem no ambiente doméstico. Verdade. O ser humano, ele vai se adaptando.
E aí, se ele ficar muito acomodado, aí sim é o caos, né? Porque não sabe lidar com a situação. E como que você acha que ela vai interferir, assim, na nossa rotina diária? Aí eu acredito que vai interferir bastante, porque a gente vai começar muito com essa coisa tudo tecnológica, né? Você vê hoje, por exemplo, vamos pegar até pelos nossos hábitos que já mudaram tanto. A gente vai no restaurante, você chega lá, as pessoas estão o quê? Conversando ou no celular? Celular. Tem 4, 5, de repente, tudo no celular. É. Você está na sua casa, de repente está cada um num quarto no celular. Então, o celular está ali a sua vida. Então, as pessoas vão mudando, vão se distanciando. Vai tendo tudo automático. As conversas, às vezes, você está na cozinha, o outro está mandando mensagem para o outro que está no Verdade. quarto. A gente faz isso em Então, casa. vai distanciando demais. Então, isso é perigoso. Eu até acredito que a minha opinião é a moeda de ouro vai ser quem conseguir manter vínculos afetivos verdadeiros. Aonde que você tenha pessoas que você pode confiar, conversar e compartilhar. Porque toda essa tecnologia, não só a inteligência artificial, toda a tecnologia está mudando muito o nosso comportamento. Uhum. E aí vai mudar. Por exemplo, várias pessoas trabalhando dentro de casa. Cada um no seu canto. Vai se distanciando. Porque o home office vai crescer. É. E as pessoas vão ter um espaço ali que elas vão trabalhar e depois elas vão saber assim, agora é hora de trabalho. Agora é hora de convívio de família. Porque às vezes não consegue mais nem separar. Mistura tanto a rotina de trabalho com a rotina pessoal que ela já não consegue mais separar. E aí, toda hora que alguém da casa vai falar, eu estou trabalhando. E isso pode interferir muito no nosso comportamento. Também na solidão, né? Eu penso que vai mudar muito essa questão das pessoas ficarem muito só, com dificuldade de se relacionar. Hoje, para você ligar para uma pessoa, você tem que perguntar, posso te ligar? Verdade. Se você liga sem perguntar, as pessoas se assustam. Então, nossos hábitos já estão mudando. E após a pandemia, mudou mais ainda. Porque parece que a gente criou a gente ainda não... distanciamento, né? A gente não resolveu isso. Não Apesar de ter passado, nós estamos muito distante um do outro. Parece que criou um medo, uma insegurança, e a gente se distancia muito. E também eu acho que vai mudar um pouquinho, não só o hábito, mas a questão emocional também vai ser mais afetada, no sentido de quando as pessoas começarem a criar terrorismo. Fazendo essas previsões que parece que é verdade, ou até falando que aconteceu um terremoto em tal lugar, e é só uma montagem. Uma montagem, E essas montagens que eles vão criando também vai interferir no nosso emocional, e isso pode fazer com que a gente tenha dificuldade nos nossos relacionamentos, porque nós vamos ficando inseguros. E a insegurança pode mexer muito conosco, né? Eu acho que é uma coisa que mexe bastante, né? Sim. Podem criar notícias falsas, que está tendo, sei lá, um maníaco assassino na cidade, fazendo isso, aí você não sai mais de casa, você fica preso dentro da sua casa, e você não conversa. Hoje a gente já não tem papo com o vizinho igual a gente tinha, sei lá, 40, 50 anos atrás, né? De sentar na rua, na calçada, se conversar com sua vizinha. Hoje não tem. Eu moro no condomínio, a gente não tem. Eu não sei nem quem que é minha vizinha. Então, hoje quando você passa, às vezes, numa cidade pequena, que você vê aquelas pessoas colocar aquelas cadeiras de área, você fala assim, eu lembro da minha infância, eu falo, gente, que delícia, né? Eles ainda colocam as cadeiras para fora e vêm bater papo, porque às vezes a gente não sabe mesmo quem é meu vizinho da direita e quem é meu vizinho da esquerda, né? Principalmente quem está nos condomínios. É verdade. Então, e aí também uma outra coisa que eu acho que pode mudar é a gente começar a ficar um pouco prisioneiro dentro de casa, né? Meu avô já falava isso, que um dia a gente ia virar prisioneiro dentro de casa. E o que você acha que pode causar sobre os desastres naturais? Os desastres, eu acredito que essa questão mesmo da gente não ter cuidado do meio ambiente. Então, isso a gente foi destruindo. E é muita tecnologia também. E as pessoas estão perdendo um pouco o contato com a natureza e destruindo muito para ter muita tecnologia. É muito desmatamento, né? É a questão das hidrelétricas e tudo isso é o lixo, muito carro na rua, então tudo isso vai fazendo com que o meio ambiente vai se destruindo e a terra vai cobrar da gente. Vai cobrar. Porque nós estamos só tirando. A gente já tem visto aí, né, os impactos ambientais, né? Então, mas vamos pensar assim, se você for ao banco e só tirar dinheiro, você vai entrar no especial e depois vai virar uma bola de neve.
Então, da natureza, a gente está praticamente só tirando. É verdade. E o que a gente está oferecendo? Então, os desequilíbrios ambientais, eles tendem a aumentar muito. Mas também acredito que a inteligência artificial vai começar a buscar alternativas. Acredito que os engenheiros ambientais vão buscar alternativas e que talvez a inteligência artificial pode criar mecanismos para nos ajudar. E também que a gente desperte a consciência para plantar mais árvores, para cuidar mais do meio ambiente, porque a gente não tem essa consciência. É desafiante, né? Desafiante, desafiante ao mesmo tempo que dá medo, ao mesmo tempo acho que vai ser uma coisa boa, necessária, que eu acho que várias áreas da nossa vida, né, a gente vai ter aí os bons frutos, né, e como você disse, a medicina eu acho que é uma das que mais, acho que vão ser... Tinha que cuidar das mentes escabrosas para elas não fazerem coisas erradas com a inteligência artificial, que aí seria tudo ótimo. E como é que faz isso, né, Antônia? Pois é, e a gente não sabe o que está passando na cabeça das pessoas, o que elas são capazes de criar, né, o que elas vão fazer com a informação que ela tem. Porque a informação, ela é poder. Então, ela pode beneficiar ou como ela também pode prejudicar. Então, quem tem a informação tem poder de criar muitas coisas, né? Boas e ruins. E na questão de robôs, assim, você acha que eles vão chegar a um tempo igual aquele desenho lá do Jackson, que a gente via tal, e fazendo as coisas? Você acha que vai chegar nesse nível? Eu acho que vai ter bastante, porque a China já está desenvolvendo uns robôs tão humanos, né? Eu acredito que vai aumentar bastante a utilização da robótica, talvez para ser um garçom, para fazer algumas tarefas da casa, alguns trabalhos mais pesados. Agora, já na questão, por exemplo, vai ter muito robô, assim, na construção. Mas eu acredito, assim, que um trabalho de pintura, um trabalho mais artístico, isso sou eu, né? Que eu acredito que isso a inteligência artificial não vai substituir. Se, por exemplo, você quer pintar essa aqui, fazer um grafiato, fazer alguma coisa diferente, você vai precisar do humano, né? E esses profissionais, eu acredito que esses não vão ter muito problema, não. O pessoal da mão de obra mais pesada. Mais pesada, né? Porque a inteligência artificial, a gente pensava que ela ia começar pela parte pesada, mas ela começou pela intelectual. Verdade. Por isso que tem essa discussão, essa briga da ética, dela se apropriar de conteúdo que foi produzido pela questão intelectual e não manual. Então, ela está se apropriando de muito conhecimento intelectual. E isso é uma coisa que os escritores de livros, os artistas, eles têm questionado muito isso e têm se preocupado com isso, né? Eu espero que não tenha robôs apresentando uma peça de teatro, né? Pois é. Acho que não, né? Ô, Antônia, e que nem um universitário, ele vai fazer o TCC, eles têm que fazer toda aquela pesquisa, né? Até um amigo meu falou assim, não, hoje já a inteligência artificial já faz isso, já traz tudo pronto. Eu falei, tá, mas e daí não é copiado de lugar nenhum? Ela dá conta de fazer um para cada assunto, para cada aluno ser diferente, Antônio? Olha, se a pergunta for um pouquinho diferente, ela vai trazer diferente, mas eu já fiz um teste de colocar a mesma pergunta 2 vezes e ela trouxe a mesma resposta. Tá. Né? Então, pode acontecer de vir igualzinho. Agora, os professores que corrigem, eles têm como farejar e ver se é copiado da inteligência artificial. Então, já tem muito professor que ele vai lá e vê se foi copiado da inteligência artificial e aí ele não dá nota. Ele vai pedir para refazer. Mas ela é capaz de escrever um e-book, de escrever um livro. Ela é capaz se você pede para produzir uma letra de uma música, ela vai produzir. É capaz, inclusive, de produzir as notas, né? De como que seria aquela música. Por isso que os artistas estão muito preocupados com a inteligência artificial. Porque eu acredito que eles vão ser bem prejudicados se continuar desse jeito, que é a questão da ética que a gente fala, né? E outra preocupação da ética é a questão, se isso chegar a ser aprovado, são os úteros artificiais, né? Porque aí criar os bebezinhos em útero artificial, isso eu acho que aí seria, por exemplo, eu não quero ser mãe, eu quero meu filho, não quero carregar 9 meses, ser gerado num útero artificial, né? E aquelas pessoas que de repente têm algum problema também de ter filhos, de repente poderia estar gerando no útero artificial. Esse eu acho que é o mais preocupante.
né? Além das mentes escabrosas. Você falando isso aí, eu lembrei de quando saiu a questão das clonagens, lembra? Sim. Nossa, e foi aquela polêmica aí, igreja, todo mundo dando de cima, porque o homem não pode fazer o papel de Deus. Deus é quem cria. Talvez de uma certa forma, agora mascarado, mas vem isso aí, né? Essa questão de criar mesmo um ser humano. Eu espero que não estejam fazendo isso às escondidas, né? Também acho que vai ser muito desafiante aprovar isso. Não sei se consegue aprovar, mas é algo que está aí no planejamento, né? De se aprovar para ter os úteros artificiais. E já estão se falando muito disso. Mas isso é uma grande preocupação, né? Deve ser criado lá em tipo incubadora, né? Incubadora, Então é desafiante. E é uma coisa que assusta, né? Assusta bastante. A pessoa se formar totalmente o bebê lá dentro de um útero artificial, uma coisa assustadora. Eu penso mais essa questão, assim, de realmente das leis, como que vai ficar isso aí, né? Porque hoje a gente tem os crimes cibernéticos, né? Mas a gente ainda não tem uma assistência jurídica, policial e tudo mais para lidar com isso, né? Então vai ter que haver aí uma grande adaptação para isso. E vamos esperar que a justiça esteja preparada para isso também, né? Exatamente. Porque esses dias eu não me lembro qual o ministro que falou lá do STF lá, que ele estava encomendando do Google uma inteligência para julgar os processos. Nossa. Então veja bem, a inteligência começar a julgar os processos, dar parecer. Será que ela vai analisar o caso realmente, como ele foi, como ele aconteceu, para ela pegar um processo judicial e dar o parecer e acontecer o julgamento daquela pessoa, a decisão judicial? Dar o parecer de decisão? Isso é preocupante também. A pessoa, se ninguém lê, a inteligência artificial decidiu isso e assina e não faz a leitura. Porque assim, a inteligência artificial te traz muitas informações, te traz tudo prontinho, mas sempre precisa de você ler, porque ela nem tudo é 100% fidedigno e nem sempre está assim, numa escrita, numa forma que realmente está algo mais assim apropriado para uma leitura. Às vezes você precisa dar uma acertada, uma lida, mudar alguma coisa, verificar se aquela informação está correta, porque senão vai começar a sair as informações sem ter a certeza que ela é fidedigna. É verdade. Porque ela pode buscar também em algum arquivo que não era verdadeiro. Né? Então, a gente precisa pensar nisso também. Então, eu continuo achando, sempre vai precisar de um ser humano por trás. E o ser humano é a criação perfeita de Deus, né? Sim. E por mais que a gente tenha a nossa inteligência, que a gente busque conhecimento e desenvolva, mas tem um negócio que a máquina não tem, né? Que é uma intuição, aquele sexto sentido, aquela coisa, a alma. Né? A alma, é isso, não tem, né? a alma, né? Não tem a alma, não tem essa questão da emoção, que eu penso assim, a emoção é uma coisa intrínseca do ser humano, ele precisa vivenciar isso. Então, nós temos a nossa alma, nós temos a questão emocional, a inteligência emocional, a nossa espiritualidade. Então, essa conexão também com algo superior é intrínseca do ser humano. E a inteligência artificial não pode substituir isso. Então, o que a gente não pode é deixar de ser humano, né? Porque às vezes a gente vai ficando tão frio, tão mecânico, que você começa a deixar de ser, de ser humano, né? Por exemplo, até um colega meu falou assim que a inteligência artificial escreveu lá, deu a resposta que a pessoa queria, né? E a pessoa escreveu, muito obrigada. Ela falou assim, estarei sempre aqui para te ajudar. Aí fez a mesma coisa com o humano e o humano não falou nada. Então, a inteligência artificial foi mais humana. Ali botou um pouquinho mais de emoção do que o próprio. Então, o que a gente não pode é deixar ela ser mais humana do que a gente, né? É verdade. A nossa emoção, essa coisa da gentileza precisa estar presente, porque senão o robô vai ser delicado e nós não vamos ser. Fala muito obrigado, eu não falo nada. Simplesmente fico seca, né? Ô, Antônio, o que vem aí pela frente? O que nós já temos hoje disponível? O que você acha aqui dos seus estudos? O que vem aí pela frente de inteligência artificial? Já tem bastante coisa, né? Já tem bastante robótica, bastante robôs já fazendo bastante coisas. Os drones que estão muito avançados. Já se tem, em alguns países, por exemplo, Estados Unidos, já tem
o carro já sendo locomovido sem motorista. Tem a previsão de até 2030 ter pelo menos 200 carros voadores no Rio de Janeiro. Na questão da medicina, nas aulas de medicina, por exemplo, nas aulas de anatomia, não só de medicina, quanto que já tem essa questão da inteligência artificial na hora de dar as aulas para os alunos, você não precisa mais de corpos, né? Você já tem tudo, a própria inteligência artificial te ajuda a trabalhar com os corpos artificiais, né? Como é que aplica uma injeção, como que os órgãos, como é que está lá por dentro, tudo isso feito com a inteligência artificial, toda essa integração. Então já se tem muita coisa que a gente precisa estar sempre buscando e aprendendo. E as máquinas também, né? Na própria agricultura também já está bem avançado. E eu acredito que os avanços vêm assim com uma velocidade maior do que a gente imagina. Então, até 2030 tem muita previsão do que vem por aí. Que legal. Né? E falando, você tem um centro, né? Fala um pouquinho pra gente como que é o seu trabalho, o centro que você tem de aprendizado. Eu tenho uma escola, é um polo, né? Na verdade, educacional de universidades, que a gente trabalha com graduação e pós-graduação à distância. E também sou terapeuta. Né? Então, eu já tenho percebido também esse distanciamento das pessoas aí, principalmente as famílias com dificuldade de se relacionar, porque está cada um no seu mundo. Então, como terapeuta, a gente percebe bastante isso, né? Né? É um distanciamento muito grande. A dificuldade de lidar com as crianças. Crianças, acho que principalmente muito até... Muito desafiante. Nós tivemos aqui, uns dias atrás, o Dr. Belmiro Darcy, né? Falando, pediatra, sobre a questão de educação com criança. E realmente, eu acho que é um dos grandes desafios aí para os pais vai ser nessa questão. Porque hoje a gente tirar... Eu vejo que eu tenho lá em casa, um de 11 anos. Eu tenho que negociar muito com ele para tirar o celular dele, para ele poder fazer a tarefa, ele fazer as atividades de higiene e tudo mais. E não é fácil. Não é fácil, é um desafio. Porque eles estão ligados. Isso aqui é um estímulo constante para eles, né? Então, esse estímulo de tela leva a gente a ter ansiedade. Daqui a pouco vai falar que está com TDAH, mas não é. É de tanta ansiedade, de tanta hiperatividade, que fica tão hiperativo que vai falar que é um TDAH. E de repente não é. O que está precisando de repente é mais contato com a terra, é mais contato com a natureza, que as pessoas estão perdendo muito isso, né? O contato com a terra, com a natureza, com as coisas mais simples. Com as pessoas. E a gente precisa disso até para descarregar um pouquinho de tanta eletricidade que está no corpo. Porque eu mesmo vejo, quando eu começo a trabalhar muito com o computador, a gente dá choque. Dá choque. Nossa. Então, começa a dar choque. Então, imagine as crianças, vão ficar elétricas com tanta tela na frente. Então, precisa ser menos tela, mais convivência com animais, com a natureza, com a água, para poder dar uma descarregada, né? Então, resumindo, né, Antônia, a gente vai precisar sim dessa tecnologia, dessa alta tecnologia para nos ajudar, mas a gente nunca pode deixar de ser humano, né? Não podemos. E manter relacionamentos saudáveis. E até as empresas, a tecnologia veio para ajudar muito, mas eu penso que vai sair na frente as empresas também que tiver humano para atender. Porque a empresa que tiver totalmente na automação e na robótica, assim, acaba distanciando. Por exemplo, eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei num hotel que não tem mais atendente, não tem recepção. Então, quando você faz a reserva, você já recebe uma senha. E aí você só vai entrar exatamente no horário, às 14 horas. Você tem que digitar a senha na porta, aí a porta abre, você já tem qual é o seu apartamento, aí você se dirige para o seu apartamento, digita na porta do quarto para você entrar para o hotel. Então, não tem ser humano para te atender. Nossa. Você entra, aí o que eu vi de humano? Os que preparam o café de manhã e uma pessoa, a camareira, fazendo limpeza no hotel. Você não vê pessoas. Aí se você tiver uma dúvida, tiver que perguntar alguma coisa, não tem para quem perguntar. Estranho. Então, é uma sensação muito estranha ficar num hotel que não tem recepção. Você ir direto para o seu quarto. A sensação de estar abandonado. A sensação de estar abandonado. Mas que pode ser que vire uma tendência. Mas pegando esse exemplo, onde tem humano atendendo, vai sair na frente. Né? Né? Então, não vamos descartar também as pessoas, não achar que a robótica
Vai substituir tudo, Tem um né? colega que falou assim, não, que eu puder colocar de robótica, porque funcionário dá trabalho, tem que fazer acerto de conta, um dia falta, outro dia isso, outro dia aquilo. Se eu puder ficar só com a robótica, eu quero ficar. Vai ter lei trabalhista, né? Mas as pessoas estarão carentes de atendimento humano. E isso é muito importante, né? E nós também, dentro da nossa Hoje casa. a gente já vê, você liga na Vivo, liga em alguma coisa aí que você precisa, é tudo atendimento automático, eletrônico, já é um saco. Você fica, eu quero falar com a atendente. Você já fica esperando falar o 9, para você apertar o 9 para falar com a atendente. Sim, e quando você aperta o 9, ainda fica pensando, mas o que você precisa falar? Nossa, é uma coisa horrível, essa questão de você não falar com uma pessoa, porque você quer saber o que realmente está acontecendo. E às vezes, quando vai tudo no automático, você fica pensando assim, será que eu resolvi meu problema? Exatamente. Eu quero ter certeza que eu resolvi meu problema. É mesmo. Então, você concorda que é uma adaptação até emocional? Concordo. Não é só de vou fazer curso, vou me capacitar, tá? E o meu emocional? Porque é um desafio lidar com tudo isso. Esse negócio do hotel mesmo, para mim, foi uma experiência que eu falei, gente, eu não gostei disso. Imagino, eu também acho que não gostaria, não. Tudo tão robotizado desse jeito. E você não tem com quem conversar. Porque às vezes você quer ali, você já está habituado, entrega a chave do hotel, entra, sai, pergunta alguma coisa, aí não tem ninguém. Não é? Ai, tomara que tenha, assim, uma inteligência que fale em questão de relacionamento, que aponte para a gente. Este homem não é bom, essa mulher não é legal. Corra quilômetros. Fazer um teste, né? Vamos fazer um teste, um raio-x que ela faz. Raio-x, isso. Um raio-x traz diagnóstico. Esse aqui tem esse problema, essa tem esse problema. Não é bom. Esse produto não tem boa qualidade. Não tem. Que bom, Antônia. Para a gente finalizar aqui, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre esse tema, o que a gente pode esperar aí, você, né, como uma grande conhecedora, já está à nossa frente aí, né, nessa questão. A mensagem que eu quero deixar, a primeira coisa é fé, esperança e não entrar na onda das pessoas que vão querer amedrontar. Que a gente tenha fé, tenha esperança, acredite ainda um no outro e que a gente seja humano, não perca essa coisa mais linda que a gente tem, que é poder amar, poder ter afeto, poder tocar um ou outro, poder estar presente na vida do outro, ser o mais importante da nossa vida, senão a vida não tem graça. É verdade. Não é? Só robô não dá. Afinal de contas, nascemos de seres humanos e não de máquinas, né? Sim, exatamente. É isso aí, Antônia, muito obrigada, adorei esse bate-papo com você. Foi muito bom, foi esclarecedor e realmente abriu os olhos da gente para a gente ver que já está tudo aqui, que a gente precisa se adaptar e ficar aí à espera, preparados aí para o novo, né? Sim, eu que agradeço essa oportunidade. Ai, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada mesmo. Gente, então nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse papo aí para você que gosta de tecnologia, robótica. Não perca esse episódio, ok? Vamos ficando então com os nossos agradecimentos à Sartor Store e a Sandrin Móveis Planejados. Obrigada, gente. Até quarta-feira que vem. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom, gente? Obrigada. Tchau.